Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, como é bom estarmos nesta noite, neste recinto sagrado, para que possamos estar aqui explanando a palavra de Deus e que ela venha falar aos nossos corações. Convido a todos, e você que me assiste em casa, que abra as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 27, verso 20 e verso 21. Diz assim a palavra de Deus: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Isso é um estatuto perpétuo. Será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quero estar aqui nesta noite explanando a palavra de Deus e creio que o Espírito Santo do Senhor irá me usar para que possa estar aqui revelando a sua santa palavra aos corações dos irmãos. Meus amados irmãos, o texto fala o azeite para o candelabro. O candelabro, meus amados irmãos, era um dos 3 objetos que ficavam no Santo dos Santos, ou no santo lugar, no tabernáculo de Israel. Isso está em Êxodo capítulo 25, do verso 31 ao verso 40. Capítulo 37, verso 17 ao 24. E para que servia o candelabro? Meus amados irmãos, o candelabro ele servia para iluminar o ambiente, iluminar o tabernáculo, e também para que ajudasse ali o sacerdote a fazer ali os seus ofícios. E meus amados irmãos, este candelabro, ele era de uma grande utilidade, e diz o texto que era função, era dever dos filhos de Israel. Os filhos de Israel, a congregação de Israel, tinha por obrigação trazer o azeite puro, para que mantesse dia e noite o candelabro aceso. Meus amados irmãos, nós vemos que o sumo sacerdote também tinha que trocar os pavios. Era a responsabilidade dos filhos de Arão, era a responsabilidade do sacerdote, o sumo sacerdote, manter aceso aquele candelabro. Quando o pavio estava gasto, o sumo sacerdote ia lá e fazia a sua substituição. Isso está em Êxodo capítulo 30, no verso 7 e verso 8. Olha o que diz: Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando se preparar as lâmpadas
para queimar. Isso na virada da tarde, acenderá as lâmpadas e queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Meus amados irmãos, nós vemos que também está em Levítico capítulo 24, no verso 2 ao verso 4, fala este mesmo texto, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas, esmagadas para o candelabro, para que nela haja uma chama permanente. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e manterá acesa a noite toda de diante do Senhor, do lado de fora do véu, da cortina que fica em frente da arca da aliança. Este é um decreto perpétuo para as vossas gerações. Meus amados irmãos, olha a responsabilidade que a congregação tinha que trazer o azeite. Era entregue aos sacerdotes e era repassado para o sumo sacerdote, que tinha que manter o candelabro aceso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, o azeite do candelabro é um símbolo do Espírito Santo do Senhor. O azeite ali representa a chama do Espírito. Isso está no livro do profeta Zacarias, no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Capítulo 4, verso 1 ao 6. O anjo que havia falado comigo retornou a me abordar, como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou: o que vês? Ao que ele respondi: eu vejo um lindo candelabro, todo de ouro maciço, e com recipiente para o azeite na parte superior, e tem 7 lâmpadas e 7 tubos, que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Lá Zacarias está vendo aqui esta visão do candelabro, e do lado do candelabro ele também vê uma figura de 2 oliveiras. E nós vemos, irmãos, que a oliveira, ela que produz o azeite. Jesus Cristo usa muito bem esta figura no Evangelho de João, que ele diz assim: eu sou a figueira verdadeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, qual o significado desta visão? E diante do que ele me questionou: não sabe o que é isso? E eu repliquei: não, meu Senhor, não sei. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor, entregue a Zorobabel, nem por força, nem mediante a violência, mas pelo meu Espírito, afirma o Eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Zacarias viu esta visão gloriosa. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a responsabilidade, e nós vemos aqui no tema desta mensagem: não fuja de suas responsabilidades. Não fuja da responsabilidade que o Senhor, Ele confiou a ti, que foi confiada aos sacerdotes, que foi confiada ao sumo sacerdote, de manter o candelabro aceso com o azeite. O azeite também, meus amados irmãos, simboliza o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite do candelabro é um símbolo do Espírito Santo.
E com um dos ministérios do Espírito é glorificar ao Senhor Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo é glorificar ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13 e verso 4. E nós vemos, irmãos, aqui que os sacerdotes ministram no santo lugar. Eles caminham na luz fornecida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os sacerdotes ministram no santo lugar. Eles caminham na luz fornecida por Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E vemos aqui, irmãos, que isso aqui era um símbolo, mostrando para Jesus. Jesus, quando ele estava aqui, ele disse assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Quando Jesus ele volta para o Pai, ele disse para a igreja: vocês são a luz do mundo. E te pergunto nesta noite: como está o teu candelabro? Como está a tua luz? Nós temos a responsabilidade, irmãos, como igreja. A congregação de Israel, o povo de Israel, tinha a obrigação de trazer o azeite para que o candelabro estivesse aceso dia após dia. Tinha alguém que ministrava. E eu pergunto nesta noite para os irmãos: como é que está o teu candelabro? Está aceso ou está apagado? Muitas pessoas estão fugindo de suas responsabilidades perante a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os sacerdotes ministram no Santo dos Santos. Eles caminham na luz fornecida por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler isso em 1 João. Olha o que diz em 1 João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 1, verso do 5 ao 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe mínima de sombra de trevas. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se no entanto andamos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Se declaramos que não temos pecados algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, meus amados irmãos, este candelabro aqui hoje somos nós. No livro de Apocalipse ele fala, eu não me recordo agora para qual igreja ele está falando, Jesus. Ele diz assim: olha, tenha cuidado, porque senão eu venho contra ti e tiro o teu candelabro. Porque se o candelabro está só para enfeitar, e se não tem luz, o Senhor vai retirar. Como está o teu candelabro? O candelabro tem que estar aceso. A igreja tem que estar caminhando na luz, porque o mundo vive em trevas. O próprio Jesus ele diz: cuidado, que a luz que está em ti não seja trevas. Meus amados irmãos, é uma grande responsabilidade para nós, e devemos, irmãos. Mas você diz: pastor, aí era a responsabilidade do sumo sacerdote. Nós não somos sumo sacerdote. Pelo contrário, irmãos, Pedro diz sim, na sua primeira epístola, Pedro diz que nós somos sacerdote real. Olha o que ele diz, aleluia, 1 Pedro capítulo 2,
verso 9 e 10. Naquele tempo só quem podia fazer isso era o sumo sacerdote. Mas Jesus Cristo, mais Pedro fala no capítulo, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, ele diz assim: porém, vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, qual é o propósito da igreja? Qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? Por que a nossa luz, nosso candelabro tem que estar aceso todo dia, igreja? Pedro responde isso: porém vós são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, aleluia, o propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou, que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. A função do candelabro está acesa, é para proclamar o nome de Jesus para as pessoas que vivem em trevas. Olha, igreja, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade. Muitos estão fugindo das suas responsabilidades. Muitos têm candelabro, mas já estão quase apagados. Tem outros que já apagaram, estão vivendo em trevas. Por quê? Porque abandonaram as suas responsabilidades. E o que é que Jesus fará com esta pessoa quando ele voltar? Ele vai retirar o candelabro e vai colocar onde? Igreja. Vai ser julgado. Por quê? Porque ele negligenciou a obra do Senhor. No livro de Hebreus, no capítulo 2, ele diz no verso 1 e 2: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque a palavra, ela foi pregada por anjos, no capítulo 1 de Hebreus, foi pregado a vossos pais, e por último, foi pregado pelo próprio Jesus, pelo próprio Filho. E como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Meus amados irmãos, está falando para a igreja, não é para o ímpio, é para a igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o que ele diz no verso 10: vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus, não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora recebeste. Quem era eu e você outrora? Não era ninguém. Estava vivendo neste mundo, mas Cristo nos chamou, nos fez sacerdote real, mansões celestiais. E como está o teu candelabro? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos, eu e você, fugimos de nossas responsabilidades? Quantas vezes fugimos de nossas responsabilidades de diante de Deus? Quantas vezes Deus fala comigo e contigo, e às vezes nós não queremos obedecê-lo. É como se nós fôssemos senhores, e o Senhor, o nosso Deus, ser como um escravo para nós. Você já viu um servo discutir com o seu senhor? Um servo só obedece. Então há uma diferença. Se nós somos servos,
ou se nós somos crente. O crente tem muitos. O crente é aquele que crê. Mas Tiago diz que até o próprio diabo, os demônios, eles creem que tremem. O crente, ele questiona com o seu Senhor. O crente diz, não. Mas o servo diz assim, eu vou, eu faço, porque a minha vida não pertence mais a mim. Aquele que me comprou com um preço muito alto, aquele que me deu uma carta de euforia, porque outrora o inimigo, ele fazia de mim, fazia de nós o que bem entendia, porque nós éramos escravos do pecado, mas Cristo nos comprou, e nos deu uma carta de euforia dizendo, você é livre. E às vezes, igreja, nós não queremos assimilar e entender a mensagem de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continuando, viemos ao templo cultuar quando bem quisermos. Tem muitas pessoas vêm ao templo quando bem quer. Tem crente que passa um mês sem vir à casa do Senhor cultuar, se reunir como igreja. Não, eu posso cultuar em casa também. Irmãos, igreja é união. Se nós formos ler Atos dos Apóstolos, os irmãos estavam reunidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os irmãos estavam reunidos, aproximadamente 500 irmãos, reunidos, esperando, porque Jesus disse assim, não saiai de Jerusalém, enquanto não desceu o Espírito Santo, que você receber virtude, o poder, porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos também fazer nada, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos cela. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do erro e do engano. O Espírito Santo de Deus, ele glorifica Jesus. O Espírito Santo de Deus faz com que nós entendemos a palavra. E ali estava a igreja. E nós vemos que depois eram os irmãos reunidos. Os irmãos partiam o pão. Eles tinham tudo em comum. Isso é a igreja. Isso é a igreja. União. Estamos ligados, mas hoje criou-se uma ideia, disse não precisa não, eu ir para a igreja todo domingo, nas quartas, domingo, escola bíblica pela manhã, não precisa não, isso é fanatismo, não caia nisso, isso é cilada do diabo. O que é que tinha que fazer aqui? O candelabro tinha que ter azeite, tinha que estar aceso direto. Imagine aqui se os sacerdotes não viessem ao templo, não viessem à tenda, o candelabro ia apagar por falta de combustível. Então, meus amados irmãos, devemos ter muito cuidado, não fuja de suas responsabilidades. Quantas vezes nós fugimos de nossas responsabilidades diante de Deus? Viemos ao templo quando bem quisermos, ou então quando sobra tempo. Não, hoje eu não tenho tempo não, hoje eu vou resolver uma coisa, hoje eu vou para tal canto, hoje eu vou viajar, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. E às vezes a pessoa bate no peito e diz assim, eu sou servo. Me desculpe. É não. Servo sente o prazer de estar fazendo a obra do Senhor. Servo arde no seu peito, no coração,
Como é bom fazer a obra do Senhor. Como é bom manter o candelabro aceso. Como é bom buscar o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando viemos adorar o Senhor, e quando tem pessoas que passam de 2 semanas, nós temos 1h30 de culto, mas tem pessoas que sentam na cadeira, quando começam a escutar a palavra, parece que é uma eternidade. A pessoa passa um monte de tempo sem vir à igreja, e quando sai de casa, que diz que vai ao templo adorar o Senhor, não se comporta como adorador. Está no templo o corpo, mas o pensamento está em outro canto. Isso é uma realidade, igreja. Nós estamos vivendo isso. Quantas pessoas estão fugindo de suas responsabilidades para com Deus? E quando viemos ao templo adorar o Senhor, não fazemos como deveria, porque não conseguimos nos concentrar naquilo que nós estamos fazendo. Quantas vezes acontece isso? Às vezes é um menino que corre, uma criança que corre, às vezes é um telefone que toca, e isso tira a atenção. 1h30 de culto, irmãos. Quantas vezes as pessoas vão para o cinema, passa 2, 3 horas assistindo um filme, não dá vontade nem de ir no banheiro, mas quando está na igreja, não para, dá vontade de ir no banheiro, parece que não sei o que é que tem, e isso acontece. Não veio com a intenção de adorar o Senhor, veio mesmo só para estar sentado na cadeira. E isso, irmãos, é fugir da responsabilidade. Outros só lerem a palavra na igreja. Tem muitos irmãos que só pegam na Bíblia quando vem à igreja. Se passar um mês sem vir à igreja, é um mês todinho lá com a Bíblia jogada lá em cima da mesa, cheia de poeira. Mas quando vem à igreja, bate a poeira, bota debaixo do braço. Aí eu digo para o irmão, uma pessoa que faz isso, como é que ela está diante de Deus? Uma pessoa que não se alimenta espiritualmente, você acha que ela está forte? Você acha que ela está alimentada da palavra de Deus? Jesus Cristo deixou isso um exemplo para nós. Lá em Mateus capítulo 4, o que é que ele fez? Ele foi para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E como foi que ele venceu o inimigo? Ele estava com fome fisicamente, o corpo estava maltratado, mas ele estava alimentado, cheio da palavra de Deus. Foi por isso que ele venceu o inimigo em todas as etapas de todas as tentações que o mundo tem feito. Mas ele venceu. Por quê? Porque ele estava alimentado da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos crentes aí perdendo a batalha para o inimigo, porque não oram, não lê a palavra, estão vivendo uma vida, digo para os irmãos, que só misericórdia. No verso 21 diz: na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. De testemunho? Qual o testemunho que nós temos dado? Qual o testemunho que você tem dado? Arão e seus filhos conservarão em ordem. Tem crente que vive com a vida toda desordenada. Tem crente que compra e não paga. Tem crente que engana os outros. Qual o testemunho que nós estamos dando, irmão? Tem pessoas que vivem a vida desse jeito, uma vida toda desordenada. E como
A pessoa dessa tem uma vontade de dizer e de falar para o Senhor: Senhor, eu sou teu servo. O Senhor diz: tenha muito cuidado, porque quando fazemos isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra das trevas. Quando a igreja se comporta desse jeito, traz escândalo para o nome do Senhor. E quando o crente faz isso, é porque as lâmpadas já apagaram faz muito tempo e não voltam, não se arrependem, não buscam o Espírito Santo e pedindo: Senhor, por favor, reacende de novo as minhas lâmpadas. Desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, isso é um estatuto perpétuo. Será este o favor dos filhos de Israel, será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Isso é o que devemos fazer, igreja. Manter em ordem, manter o candelabro aceso, para que possamos iluminar esse mundo que vive em trevas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Devemos lembrar que é todos os dias que temos que manter as lâmpadas acesas. Não pode apagar. Meus amados irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, 2, ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho e que nós devemos caminhar e prosseguir olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. O crente tem que ter muito cuidado com o testemunho que ele dá. Quando o crente dá um mau testemunho, ele está colocando uma pedra de tropeço para aquele que te observa. Porque quando o crente ele dá um mau exemplo, o ímpio diz assim: olha, é por isso que eu não vou para a igreja. Está vendo essa pessoa aí? Só vive com a Bíblia debaixo do braço. Mas olha o que é que ele faz, olha o que é que ela faz, olha o testemunho. Viu, igreja? A nossa responsabilidade para com Deus e com esse mundo, a lâmpada tem que estar acesa. Nós sabemos que temos que manter acesa, porque outrora nós estávamos apagados, estava nas trevas. É isso que Pedro diz. Olha o que diz: cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia, as minhas lâmpadas estavam apagadas. Outrora, eu estava caminhando aí junto com o mundo nas trevas, mas pela misericórdia de Deus, através do Santo Espírito do Senhor, Ele acendeu de novo as lâmpadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E digo para os irmãos, há 22 anos que eu tento manter estas lâmpadas acesas do candelabro. E como é que faz isso, pastor? Buscando todo dia, enchendo do azeite do Espírito Santo. Aleluia, porque se eu não fizer isso, eu volto de novo às trevas e volto a fazer as mesmas coisas que eu fazia outrora, há 22 anos atrás. Por isso, igreja, tenha muito cuidado, não deixe que as tuas lâmpadas venham apagar, mantenha o teu candelabro aceso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Devemos lembrar que todos os dias temos que manter as lâmpadas acesas.
Paulo diz que devemos orar. Devemos orar. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 e verso 19. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Orai constantemente. Orai constantemente. É o combustível para manter as lâmpadas acesas. Jesus Cristo deixou um exemplo. Jesus Cristo vivia uma vida de oração. O apóstolo Paulo vivia uma vida de oração. Os apóstolos viviam uma vida de oração. A igreja que não ora não tem vitória. A igreja que ora é uma intimidade que tem para com o seu Senhor. E ele diz: orai constantemente. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalônica, no verso 18: dai graças em toda e qualquer circunstância, portanto, reze a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, eu leio o verso 19 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo: e não apagueis o fogo do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, digo para você nesta noite: como está o teu candelabro? Foguinho está pouco? Tenha cuidado, não apagueis o fogo do Espírito Santo. Pastor, está quase apagando. Então busque reserva. Lembra das loucas, das 5 loucas lá de Mateus capítulo 25? Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Elas deixaram a lamparina apagar, as lâmpadas apagar. O noivo veio. As que estavam com a lamparina acesa entraram nas bordas do cordeiro. As nécias que não se preocuparam com o combustível ficaram lá de fora dizendo: Senhor, 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 abre-nos a porta. E o Senhor diz: eu nem vos conheço. Quando deixamos o candelabro apagar, quando fugimos das nossas responsabilidades, meus amados irmãos, o que vai acontecer é isso: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O Senhor disse assim: eu não vos conheço. Mas Senhor, eu estava junto com as outras. Mas Senhor, eu estava junto com as outras. A gente te esperava, sabia que o Senhor ia vir. E elas só foram perceber, irmãos, quando soou a trombeta. Tocou-se a trombeta e acordaram: lá se vem o noivo. Elas foram perceber que as suas lamparinas não tinham o azeite suficiente, estava na reserva, estava praticamente seca. E aí? O que aconteceu? Elas entraram? Negativo. Ficaram do lado de fora. E aí, igreja? Diante desta palavra, você vai continuar na vida que você está vivendo? Ou nesta noite, você vai pedir ao Senhor: Senhor, por favor, o meu candelabro está apagando. Senhor, por favor, não deixe que ele apague. Senhor, que o teu Santo Espírito não venha apagar na minha vida, porque o Senhor, eu tenho promessas. Então, meus amados irmãos, você que me assiste em sua casa,
se você tem promessa de Deus, se um dia o Senhor tocou fogo aí no teu candelabro, não deixe o fogo do Espírito apagar e não fuja das suas responsabilidades. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus, e tenha muito cuidado com a sua vida, porque Ele está voltando. Nós iremos nos encontrar com Ele, mas se o candelabro estiver apagado, sinto muito, ficará aqui no mundo para ser julgado com os demais. Vamos orar, encerrar o culto desta noite. Querido Deus e eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, que estou aqui nesta noite com a Tua igreja e já, Senhor Deus, explanei a Tua santa palavra. Aquilo que o Senhor me revelou foi o que eu entreguei, Senhor. Então, Pai bendito, em nome de Jesus, se esta pessoa, Senhor, que está me escutando em sua casa, se ela, Senhor, ouviu a Sua palavra e não quer um encontro contigo, não quer se consertar, eu, Senhor, sou inocente desta vida, porque eu transmiti aquilo que o Senhor me mandou. Então, Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa volte, Senhor, a brilhar, que esta pessoa, Senhor, se conserte contigo, que esta pessoa neste momento, Senhor, possa buscar de Ti, diga: Senhor, me ajuda, Senhor, acende de novo, Senhor, o meu candelabro, Senhor, me enche do Teu Santo Espírito, Senhor, não deixa que o azeite venha acabar. Então, Pai, nesta noite, eu Te peço, Senhor, pela Tua igreja, Te peço, Senhor Deus, ó Pai, por este ou por esta, Senhor, que está com a sua vida, Senhor, que está com o seu candelabro quase apagando, Senhor, que ele possa ou que ela possa se reconciliar contigo e que possa, Senhor, naquele grande dia, ter um encontro contigo nos ares, porque esta é a promessa que Tu nos fizeste para todos aqueles que eu amo. Pai bendito, muito obrigado, nós Te louvamos, Senhor, e já Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus.